E agora, Bom, Dani? agora a gente vai viajar com Márcio Moraes, porque ele já está aqui no nosso Manhã Maior. Bom dia, meninas. Do programa Companhia de obrigada Viagem. por ter vindo. Bom dia, as pessoas que estão nos assistindo. Aliás, eu quero dizer que vocês estão muito bonitas hoje, viu? Ah, muito obrigada. Obrigada. Vocês, como sempre, elegantésimas. Muito É obrigada. a felicidade, né? É verdade, é é a harmonia. felicidade. Acho que o amor está no ar. Sempre. Dani, vamos Na verdade. aproveitar e agradecer o presente de Páscoa que você mandou pra gente. Muito obrigada, viu? Muito Olha, elegante da sua parte. Eu espero que vocês não tenham ganhado nenhum quilinho. A Dani já está super bem, você está bem, então me diverti mandando um ovo para vocês. Muito Ai, obrigada. que gostoso. Eu adoro chocolate, Eu né? também. Ai, eu amo. Aliás, dizem que chocolate faz bem à alma, né? Faz, Concordo. Faz, verdade. Pois e é. dá uma adrenalina, assim, né? Quando você come chocolate, você fica mais feliz, né? Eu, pelo menos, quando eu como chocolate, fico sempre mais feliz. E às vezes, sabe que funciona muito? É. Eu, quando eu tenho um probleminha assim e tal, eu vou lá na minha gaveta e pego a barrinha de chocolate. Mas, enfim, viemos aqui para falar de viagem. Eu quero saber de Manaus. Você esteve em Manaus, trouxe muitas coisas interessantes pra Eu gente. estive em Manaus, mas antes de falar de Manaus, não sei se eu posso dar duas diquinhas aqui, quero falar um pouquinho de, principalmente para as mulheres que estão grávidas como você. Deixa o pessoal rodar Manaus e a gente fala. Bem, já está passando Manaus aí. Eu estive em Manaus e eu fico até um pouquinho triste, meninas, porque Manaus é um lugar tão bonito e somente 10% de brasileiros, né? Dos 100% de pessoas que visitam Manaus, somente 10% são brasileiros. É mesmo? O que é uma pena, porque o estado do Amazonas é riquíssimo em gastronomia, em beleza natural. Você tem o teatro que a gente está vendo aí. O Teatro de Manaus é considerado um dos mais bonitos e tem a melhor acústica do mundo. Olha só. Olha só. Sabe? Você Olha, e tem essa ponte aí? Olha essa que ponte é a ponte mais linda que foi feita atualmente no Brasil. Ela liga Manaus às cidades vizinhas, que tudo antes era feito por barco. É umas obras assim monumentais lá de Manaus, acabou de ser inaugurada. E esse lugar aí era um porto muito feio, está virando uma grande praia. Olha que lindo. Olha Que só. gostoso, né? Nossa, muito lindo mesmo, hein? Eu chamo esse lugar aí, Olha Dani, o céu, que lindo. de Ponta Negra. Ponta Negra. É tão lindo, tá vendo? Eles estão colocando muita areia aí para virar uma praia no Rio Negro. Uau. Que bonito, Então, né? é também um ponto assim, vai ser o point. Hoje é um point, finais de semana, todo mundo vai para lá. Você encontra todo o pessoal chique de Manaus aí em Ponta Negra. E o que é gostoso comer em Manaus lá, assim? O que é bom? Olha, Manaus, eu vou dizer uma coisa, eu gosto da tapioca feita pelos índios. Que delícia, eu amo tapioca. Sabe que tem um passeio lá muito legal? Você vai de hidroavião até as aldeias, ou vai de barco, ou de barquinho pequeno ou grande, não importa o tamanho. Aí o índio prepara, ele pesca o peixe assim, na hora, prepara para você, esfarela na tapioca e você come como se fosse um wrap, sabe? A coisa mais deliciosa do Que mundo. delícia, eu fiquei com água na boca. Olha, gente, vale a pena. Você já está vendo aí também imagens, aí sim, imagens aéreas, né? Isso da é cidade de Manaus. Manaus, que é o contrário do que muita gente pensa, uma cidade super evoluída e super bacana. E aí o custo-benefício? E o fala a Olha- verdade, né? Para falar bem a verdade. O fala a verdade. A falar a Márcio. verdade, vocês sabem, hoje a gente disponibiliza, existem voos noturnos que custam, às vezes, 1/5 do preço. Então é muito melhor, se você quer conhecer um lugar bacana, é melhor você escolher uma tarifa em promoção. Então você pode pegar aqueles voos noturnos que saem meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, que não vão lotados, mas tem uma tarifa muito mais interessante para você viajar. Então, minha sugestão é o seguinte, aliás, tem duas sugestões aqui. A primeira coisa é procurar planejar a viagem com antecedência, porque isso faz a diferença. E agora, Regina e Dani, o pessoal tem aqueles assentos comfort, né? Aquela primeira fileira do avião e aquela fileira de emergência por R$30 a mais, que cai entre nós. É pouquinho. Você vai com um espaço muito maior dentro do avião. Ah, Então, para quem está grávida como você, ou quem está um pouquinho acima do peso, ou quem quer com um pouco mais de conforto, um né? pouco mais de conforto, paga R$30 no check-in e você tem aquela
cadeira que tem aquele espaço, aquele assento muito maior. Comfort, chama-se Chama-se Comfort. Você sabia, Dani? Eu não sabia. Eu sabia, eu não sei, sabia. eu sabia. Tá vendo? Você compra na hora. É muito legal. Eu tenho feito isso, até porque, como eu tenho 1,83 m, e geralmente eu acho que eu tenho 2/3 do meu corpo só na perna. Aí eu tenho que ficar, para não ficar espremidinho ali, o que eu faço? Eu compro o assento Comfort. E tem mais uma dica que eu quero dar para vocês aqui, até eu trouxe aqui, anotei minha colinha, que é o seguinte: os aviões estão cada vez mais frios internamente. Então, principalmente para as mulheres, é bom levar uma mantinha. Então, uma pashmina, né? Assim. Mesmo em voo de ponte aérea para Brasília, Belo Horizonte, podem levar, porque é impressionante. As aeronaves cada vez mais frias por dentro. E outra coisa, aconteceu um monte de casos semana passada. O pessoal está esquecendo da vacina amarela. Para Manaus precisa? Precisa. Para Manaus precisa, para um monte de lugares na América do Sul precisa, mas não é que precisa na hora do embarque. É importante quando você volta. Aí que pedem a você a vacina amarela. Contra febre amarela, né? A vacina, o certo é vacina contra a febre amarela. Isso. E como é uma vacina que dura geralmente em torno de 10 anos o prazo de validade, é muito comum as pessoas esquecerem e só na hora do embarque, vacina amarela vencida contra a febre amarela. Aí tem que fazer todo o processo lá e não adianta fazer no aeroporto, porque esse processo demora uma semana e você não pode tomar a vacina lá na hora do embarque. Então esse é um problema que está acontecendo muito. E também eu recomendo que as pessoas sempre deem uma olhadinha na internet, naquela parte lá de direito dos passageiros, que 99,9% das pessoas não sabem. Então, tudo que acontece de desconfortável, algum inconveniente, você tem uma série de direitos. Mas, para isso, é importante você dar uma olhadinha nos direitos dos passageiros. E sempre, olha, a semana passada, esse negócio da vacina contra a febre amarela, só lá na minha empresa eu recebi 4 ligações. Vocês imaginam a quantidade de problema que tem acontecido. E as pessoas esquecem mesmo. Esquecem validade de passaporte, validade de visto, validade loucura, né? de vacina. Tem que ter um planejamento, né, para viajar, né? Checar tudo, fazer um checklist, né? Para ver se está tudo certinho. E o que eu digo sempre é planejar a viagem. Não deixa para fazer mala em última hora, que você vai errar na roupa. Não deixa para fazer, né, dona Dani, dona Regina, sabe? Planejar. Mesmo que você vá fazer uma viagem para Campinas, para Itaipava, final de semana, sabe? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é sempre importante planejar a mala. Então, vai mais uma dica aí. De preferência, 3 dias antes, comece a pensar na sua mala. E leve uma mala prática, né? Exatamente. Não precisa levar, eu já falei aqui no programa, 70% das coisas que a gente leva, a gente não usa. Não É verdade. E tem que deixar um espaço porque a gente vai comprar lá, que a gente sempre não acaba paga comprando. excesso de bagagem, Exatamente. E vocês, mulheres, sempre trazem mais do que levam, né? Quando a gente pode, né? E às vezes mais do que usa, né? Tá Bom, demais. Márcio, eu quero agradecer sua presença aqui no Manhã Maior. Ótimas dicas de Manaus, perfeito. Custo-benefício, então, com compensa, que você falou, os pontos bacanas lá. Vale a pena Vale visitar. a pena. Ótimo. E tem o passeio com os golfinhos, tem aquela, sabe, você fazer a visita à aldeia indígena, tem o encontro Que das delícia. águas. Manaus é simplesmente um espetáculo. Fabuloso. Pena que poucos brasileiros conhecem Manaus. Ah, é Verdade. pena, né? Mas agora com suas dicas, agora com certeza vai aumentar muito lá, né? Com certeza, né, Rê? Querido, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês. Programa todos os... Programa Companhia de Viagem, nesse sábado para domingo, 00:30, aqui na Rede Na TV. Rede TV. É isso aí. E até semana que vem, né? Até semana que Aqui no vem. Manhã Maior.